A Lídia facilitou demais. Então, vou pular alguns slides, porque nós não tínhamos conversado antes, né? Então, mas colocando e chamando a atenção dos pontos. O que começaria colocando, né? Esse é aquele que tem que ir lá. Então, uma das coisas que é bem importante é que a deficiência de ferro, ela não é sinônimo de anemia. Eu acho que a gente não tem feito essa pesquisa como deveria ser, né? Como foi destacado, a ciência cardíaca ela é meio complexa, a gente está mais preocupado com morbimortalidade, mas esses são alguns dados que têm sido repetidos em vários estudos, né? 50% a 60% dos pacientes, mesmo sem anemia, têm deficiência de ferro. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante e o que faria com que a gente devesse colocar no nosso algoritmo de pesquisa dos pacientes com insuficiência cardíaca a pesquisa de deficiência de ferro, né? A gente fala muito de anemia, né? E vários dos nossos trabalhos iniciais foram com relação à anemia, e aí também existe uma certa diferença, aí foi colocado, eu acho que foi discutido bem aqui, claro, a maioria das vezes ela pode ser anemia de doença crônica, mas existem outras estatísticas que mostram que o que predomina mesmo é deficiência de ferro. Então, levando a essa consideração da como tratar, né, esses pacientes. E eu acho que foi bem apresentado, né, pela Lídia, esse aspecto, né, do que a gente tem podemos ter uma deficiência absoluta e uma deficiência ou funcional do ferro. Eu acho que essa é uma diferença, né? Nem sempre o paciente vai ter ferro, ferritina e saturação de transferrina baixa, né? Ele pode ter ferritina até elevada num contexto. E como ela destacou, múltiplos são os motivos, né? Eu lembro, estava falando hoje de Cotoxó, estou meio saudosista dele, né? O primeiro trabalho que nós realizamos no Cotoxó foi nutrição, né? Que o paciente que é mais magro morre mais do que o que não, certo? Porque, na verdade, na insuficiência cardíaca, o paciente se alimenta mal, né? E ele tem esse aspecto de desnutrição, ele não come, ele não tem apetite, etc., ele tem má absorção. Além do que a gente ajuda muito ele, dando aspirina, e aumenta bem a perda de sangue, então facilitando o aparecimento da anemia nesses pacientes, né? E eu acho que, destacando e reforçando o que a Lídia colocou, né, esse aspecto que o ferro, a gente lembra sempre do ferro muito na eritropoiese, né? Mas o ferro é mais do que isso, tá certo? Ou talvez seja até mais mesmo do que isso, com esse aspecto da sua ação nas mitocôndrias, né? E na síntese, e não só na eritropoiese. Então, talvez tenha mais papéis do que a gente costuma colocar. E quando a gente avalia, então, os pacientes, aí a gente estava brincando na última apresentação, quando o Salvador colocou e que o Marcelo colocou, paciente cansado, etc., a gente pensa em piora da IC, mas não pode esquecer que pode ser que esse paciente esteja com deficiência de ferro, certo? Então, ele não ter ferro, ele cansa quando ele vai fazer atividade física, etc., e pode não estar com anemia, porque senão eu teria feito esse diagnóstico. Então, a gente vê aqui essa correlação bem forte entre a capacidade de exercício das pessoas, né? Claro, esse é o normal. Se ele tem anemia, ele piora, mas, na verdade, a gente vê aqui o ID positivo, com anemia é muito pior, mas mesmo só com deficiência de ferro, esse paciente tem a pior capacidade de fazer exercício. Então, muitas vezes, o nosso cansaço do paciente está referindo na IC, pode ser que ele está tendo deficiência de ferro. Isso, vou pular, como eu disse, alguns slides, né? Posso voltar para trás para mim, por favor? Eu não estou. Está aqui, achei o botão. Desculpa, eu pulei, fui muito rápido. Uma das coisas que a Lídia colocou, eu acho que é muito importante,
Por que tem essa tal da epsidina bandida ali que não deixa funcionar? É que, na verdade, se o ferro entrar no sangue e ficar livre, ele é tóxico. Então, é todo um mecanismo para prevenir que o ferro fique livre dentro do organismo numa quantidade. O que ela colocou? Que alguns ferros antigos, o Destran, etc., eles eram mal vistos ou provocavam porque ficava mais ferro livre dentro do organismo. Então, os ferros novos não fazem isso. Mas o outro aspecto que eu queria destacar é que, quando a gente fala de ferro, a gente lembra muito da eritropoiese, né, da formação de hemácias, etc. Mas, mais do que isso, né, o organismo tem depósitos de ferro no fígado, no retículo endotelial, na medula, e não só nas células vermelhas. Então, quando eu reponho o ferro, e os dois trabalhos que ela mostrou melhoram a hemoglobina dos pacientes, mas como ela destacou bem esse aspecto, né? Se eu começar ferro oral, eu vou precisar de 100, 200, 300 dias para corrigir a eritropoiese, eu corrijo fácil. Mas para melhorar o depósito dos pacientes, para ter essas 2 gramas que ela precisa, 2.000 miligramas que eu preciso ter para corrigir o ferro todo, eu não consigo via oral, ou é um tempo muito grande, dentro daquele aspecto. Vocês já tomaram ferro? Além das fezes escuras, que assusta, tá certo? Logo depois começa a trazer mal-estar, etc. Então, a gente não consegue tomar esses 2 anos. Mas então, quando a gente está falando hoje de tratamento da anemia ou tratamento da deficiência de ferro, eu tenho que lembrar desses depósitos. Então, na verdade, eu preciso dar ferro suficiente, não só para a eritropoiese, mas também para corrigir esses ferros. Porque na próxima distúrbio que o paciente tiver, ele tem depósito, ele tem reserva para poder tratar. Então, eu acho que a gente tem que lembrar disso, né? Eu tenho o depósito de ferro que eu posso analisar, que é a ferritina, a quantidade de ferritina, e tem a saturação, a transferina, que seriam as formas que eu tenho de avaliar. Ela já nos colocou os números, não é isso? Então, sempre que eu vou ver o que eu vou chamar de deficiência de ferro, né? Ferritina baixa e a saturação de transferina baixa, dependendo dos pacientes. Vocês verem uma coisa interessante, porque eu estou aprendendo muito nos últimos anos. Antigamente eu pedia ferro. Na diretriz não diz para pedir ferro, tá certo? É ferritina e saturação de transferrina para você saber se o paciente tem ou não deficiência de ferro, né? Então, aí o diagnóstico é feito dessa maneira, como já foi destacado. Ferritina menos que 30, saturação menos que 20, né? E aí eu vou ter a deficiência absoluta de ferro. Posso ter o caso intermediário aqui, não é isso? De que o paciente tem ainda, ele tem a presença de ferritina dentro do organismo, e pode não ter deficiência de ferro. Num slide parecido com o que ela apresentou, eu acho que a gente tem aqui um caso exemplo típico, né? Então, quando eu vejo o depósito de ferro baixo, além do ferro disponível. Então, isso seria uma deficiência absoluta. Contrário daquele paciente que tem os depósitos, mas tem uma tal de epsidina aqui no meio, atrapalhando a utilização do ferro desses pacientes, e aí, desses pacientes, eu vou precisar tratá-los, né? O que a gente tem, né? Como ela já destacou, o aspecto da deficiência de ferro. Quando você vê a evolução dos pacientes com insuficiência cardíaca, a deficiência de ferro está associado à pior evolução, né? E não só a deficiência absoluta, que é pior evolução, mas a deficiência intermediária também é associada, intermediária, a deficiência relativa, né, dos pacientes leva também a uma pior evolução. Então, nós precisamos tratar. E o oral não funcionou, e aí vieram os estudos com ferro injetável. E eles foram, a maioria deles, e continuam sendo, com objetivos secundários, né? Não o MACES ou com o morte e hospitalização começou a aparecer. Mas quando eu corrijo o ferro dos pacientes, não é isso? O que você observa é que aquela deficiência de capacidade de fazer exercício dos pacientes melhora quando eu dou ferro para o paciente. Então, o Fair Heart Failure foi um dos primeiros estudos em 2009, né? E, posteriormente, o estudo mostrou uma redução melhora a classe funcional dos pacientes, né, dos pacientes que tomam o ferro, mas do ponto de vista de
um outro estudo, o Confirm Heart Failure, feito posteriormente, mas quase que mostrou a mesma coisa, melhora a capacidade de exercício dos pacientes e mostra redução de hospitalização. Então, hoje, tratar os pacientes com deficiência de ferro eu reduzo hospitalização. Uma meta-análise pelo Stephen Anker mostrou que a mesma coisa, né, que o objetivo composto ele é melhorado, que existe hospitalização e diminuição de mortalidade em conjunto, né, mas não existe redução comprovada de mortalidade. Então, praticamente, os benefícios são relativos à redução de hospitalização desses pacientes. E melhora da capacidade física, como a gente viu no teste de caminhada ou no consumo de oxigênio. Como é que a gente pode, então, corrigir isso? Como já foi colocado, o oral funciona mal. Eu tenho algumas possibilidades, né, do ponto de vista de preparação de ferro, na qual a gente tem o ferro a sacarose e o carboximaltose do ferro inject, tá certo? Qual é a diferença entre eles? É com relação à velocidade de administração e à quantidade de ferro que cada um deles tem, né? Então, como é que eu corrijo? Vai depender da hemoglobina e do grau de deficiência que o paciente tem, né? Se a hemoglobina é menos que 10, eu vou precisar dar mais ferro para o paciente do que se ele tiver mais que 10 de hemoglobina, né? E não se pode administrar uma quantidade de ferro muito elevada para os pacientes, né, sobre aquele aspecto que a gente já discutiu, mesmo com os cuidados, né, de não aumentar muito a quantidade de ferro para os pacientes. E uma das coisas muito importantes é não administrar via intramuscular. É muito bom intramuscular, deixa tudo preto, né, mas não melhora a absorção, não muda nada de evolução. Então, quais são as diferenças entre eles? É com relação à forma de aplicação, né? Então, carboximaltose, você pode aplicar, são ampolas de 500, você pode pôr 2 ampolas, você dá uma vez por semana, e eu posso, se o farmacêutico ou a enfermeira tiver um dedo bom, ela pode, em 15 minutos, né, injetar numa única vez, certo? Ou então, você faz uma diluição e aplica. Já o sacarato férrico, né? Então aqui a gente está falando de ferro inject e noripurum, tá certo? Então, o noripurum, aquele que estava mais usado, que é o sacarato férrico, ele não pode ser administrado numa quantidade muito elevada. Então, você vai dar 200 miligramas cada vez, você pode fazer 3 vezes por semana e tem que correr mais lentamente, né? Então, essa é a diferença entre eles. Com certeza, o carboximaltose, a ampola é mais cara, certo? Porém, em 2 aplicações, eu consigo melhorar, eu consigo administrar a dose que eu preciso. Diferente do sacarato, em que eu preciso fazer provavelmente 6 aplicações. Então, de uma maneira, assim, quando você faz a farmacoeconomia do estudo, da avaliação, você vê que eu usando o ferro inject, né, eu vou ter um menor custo. Né? Existe diferença? Não existe. Por exemplo, não é o nosso caso aqui, mas um paciente que faz diálise toda semana, certo? E vai lá, ele tomar 3 ampolas, já está fazendo 3 vezes diálise, a enfermeira está lá do lado, não muda o custo, na verdade, talvez eu usar sacarato seja mais econômico. Mas o meu paciente ambulatorial que vai fazer a aplicação, ele vai com certeza ter que ir 3 vezes por semana, o que vai encarecer muito. A Lídia já colocou esses aspectos, né? As diretrizes já indicam, então, o ferro para o tratamento para anemia, mas também para deficiência de ferro, com aquelas características do diagnóstico de diminuição da ferritina e com diminuição da saturação de transferrina, né? Tanto na diretriz americana quanto na diretriz europeia e mesmo na brasileira, a mesma coisa, indicando então o ferro injetável como uma forma de tratamento da deficiência de ferro. Acho que a gente pode então concluir, né, que a deficiência é prevalente, nascer e tem impacto negativo para a qualidade de vida do paciente. Esse ficou bem demonstrado que esses últimos estudos FAIR, CONFIRM, foram feitos com a carboximaltose férrica e que as diretrizes estão indicando, né? Embora
os estudos mostram redução de morbimortalidade, assim, mas como objetivo conjunto. Mortalidade ainda falta. A gente aguarda agora estudos que estão em andamento para verificar se a reposição de ferro realmente muda a evolução em termos de mortalidade, e aí mudaria o critério de indicação. Muito obrigado.